que é verdade? Hoje em dia se fala muito sobre verdade, o conceito de pós-verdade. Eu gostaria de falar sobre a verdade para Nietzsche, né? Que é até um desafio, né? Quão genial ele era ao formatar todo o conceito de conhecimento, né? Acerca da mente do ser humano, acerca como o ser humano compreende a realidade, é até um desafio. Para Nietzsche, verificamos que a verdade ela está vinculada ao discurso e ao real, né? Ou seja, a verdade ela está no meio, entre o discurso e o real. O que significa isso para Nietzsche, né? O real é aquilo que é independente dos nossos sentidos, independente da maneira como nós o interpretamos. Inclusive, a palavra real, né, ela vem do latim res, é aquilo, né, que depois se torna factual. A realidade ela é factual, independente da maneira que nós a interpretamos, né? E o discurso, né? Vemos o outro extremo do discurso. O discurso, ele significa como as coisas deveriam ser. Então é da palavra do latim discursare. Falar como as coisas deveriam ser, né? É interessante que a palavra discursar ela remete a um termo totalmente agrário, né? A água flui num rio, né? Ela segue um curso e o discurso é aquilo que segue praticamente ao lado. Então o discurso ele sempre caminha ao lado do real, não aceitando o real e formatando o real, né? Na visão do discurso. É nisso que se trata o pensamento de Nietzsche, quando ele vai discutir, por exemplo, a filosofia dos seus antecessores, né? Então, a verdade ela está entre o discurso e o real. O real é o processo de impermanência. Por quê? Ela flui, né? Nietzsche ele se baseia isso muito no conceito de verdade, de Heráclito, né? Embora naquela época não existia o conceito de verdade como nós a entendemos hoje, né? Mas o mundo está em constante transformação. Então, havia o conceito de mundo de Parmênides e Heráclito. Parmênides acreditava no mundo dos fenômenos, no mundo da essência, e Heráclito no mundo que sempre se transforma, naquilo que deveria ser, né? Ou seja, aquilo que deveria ser, mas nunca chega a ser. Porque é uma espécie de transformação que o mundo vai sofrendo e que a nossa mente não é apta de alcançar. Então verificamos, por exemplo, que a verdade está entre esses dois extremos. Entre aquilo que é e aquilo que deveria ser. Um exemplo, por exemplo, se colocarmos uma banana em cima da mesa ou mesmo um grampeador em cima da mesa seca sobre qualquer fenômeno, sobre qualquer objeto. Aí você olha e diz assim, isto é uma banana, né? Nós estamos baseando no conceito de essência. Olha, isto é uma banana, mas a banana ela sofre gradações desde quando ela brota até o seu momento de putrefação. Então, há vários estados de bananice dentro da banana. Então, a banana está sofrendo um processo de impermanência, né, e de transformação. Mas quando eu falo assim que isto é banana, a banana já deixou de ser banana. Por quê? Porque quando eu falo que isto eu estou conceituando uma ideia sobre o fenômeno. E o fenômeno ele está sempre em processo de transformação. Então o discurso tende a cristalizar e conceituar algo como se algo fosse estritamente físico. Isso no conceito de Nietzsche. Então quando eu falo bem assim, isto é uma caneta? Não. Essa aqui é uma caneta em processo de transformação, porque haverá um tempo que essa caneta deixará de existir. Então, tudo da natureza é um processo de entropia, né? Ela está sendo e um dia deixará de existir, né? Porque o plástico, por exemplo, todos os materiais que existem estão no processo de entropia e degradação. Então, quando eu falo que isso é uma caneta, eu estou afirmando que ela é.
Eu estou afirmando pelo conceito que eu tenho que ela tem que permanecer caneta, mas ela está sofrendo uma transformação, né, dentro da própria caneta. Ou seja, dentro de cada caneta há uma transformação, né, dentro da caneta. É um jogo mesmo até de palavras dentro da própria palavra. Porque a palavra ela tem o conceito de nominar. Então, quando ela nomina, ela tem o conceito de identificar. Então, quando ela identifica, ela tem o conceito de, por exemplo, de nominar, de estratificar, de separar, de amalgamar, de conceituar e de separar. Esses são os conceitos meramente humanos que colocamos sobre os fenômenos. Então, os fenômenos estão muito longe da nossa espécie de compreensão. O que chegamos próximo acerca do fenômeno é da maneira como nós o interpretamos e como nós o sentimos. E nós nominamos a vida, né, os fenômenos de acordo com os nossos conceitos e com a nossa gramática. Então, na verdade, na concepção de Nietzsche, a verdade ela é uma mentira muito bem formulada. Por quê? Porque a verdade tem o conceito de falar aquilo que é, aquilo que se verifica. Mas, por exemplo, mesmo que os fatos ou a realidade é impermanente e ela é totalmente fluxo, a nossa percepção que temos o fluxo também muda. Por exemplo, um conceito que você pode verificar, as coisas que você acreditava que era verdade e hoje não são mais verdades. E outras concepções que você acredita que seja verdade hoje, daqui a algum tempo não será mais, né? Então, o ser humano ele tem a tendência, por exemplo, de querer conceituar, de assegurar algo característico como permanência, né, e imanência, como se os objetos tivessem essência em si. Mas os objetos são intrincados, né, de forças, né, impermanentes, né, e interconectadas entre si que deixam de existir. Por exemplo, você verificar a sua identidade, né? O mesmo Roberto de 15 anos é o mesmo Roberto de hoje e é o mesmo Roberto que vai ser daqui a 15 ou 20 anos. Não, porque a nossa mentalidade, né, a nossa mente tem o conceito, por exemplo, de aferir, né, sobre a realidade e colocar sequências lógicas, né, entre esses espaços. É aí a partir daí que nós colamos a nossa identidade, porque aferimos aquilo que somos por aquilo que sentimos. E mediante aquilo que sentimos, nominamos o fenômeno e denominamos o fenômeno como aquilo que é. Então, na visão de Nietzsche, né, eu estou falando isso dentro da visão de Nietzsche. Então, o que Nietzsche está afirmando? Que a essência ela é uma fábula. Não existe uma espécie de essência, e sim existe uma espécie de impermanência, né? Então, nada permanece, nem mesmo em si. Então, há um processo de transformação. Eu estou sendo Maurício, a Carla está sendo Carla, o cachorro ele está sendo o cachorro. Mas na nossa perspectiva em detrimento ao animal, nós mudamos mediante a nossa quantidade, mediante a maneira como nós percebemos o mundo, mediante as nossas conexões neurais, porque nós temos maiores capacidades de abstração do que de um cachorro ou de um gato. Então, por exemplo, o cachorro ele nasce cachorro e morre cachorro. Ele não pensa que ele está sendo um cachorro, né? Mas na nossa mente nós aferimos sobre a realidade um conceito de permanência, um conceito de essência e um conceito até mesmo de substância. E esse nosso modo ocidental de pensar se baseia muito nas filosofias de Platão. Então, o que Nietzsche ele faz? Ele desconstrói esse mundo, né, a marteladas, que o universo seja completamente platônico e o mundo seja completamente cheio de essências. Na verdade, na opinião de Nietzsche, o mundo é apenas uma ideia, né? Uma ideia que nós baseamos em nossos sentimentos e acreditamos que essa ideia seja real. Criamos um ideal a partir das nossas sensações, como escalas gradativas, e quando chega lá, nós tiramos essa escada e acreditamos que aquela verdade sempre existiu. Mas não, nós nominamos, por exemplo, esse conceito de realidade, esse conceito de verdade, mediante os conceitos que temos sobre o que seja verdade. Amalgamamos conceitos, né?
Então, cada explicação implica, cada implicação, por exemplo, conceitua, e cada conceituação cria um dogma dentro da nossa mente de um mundo que seja totalmente cheio de essências, né? E cheio de verdades. Mas para Nietzsche não, né? Para Nietzsche o conceito de verdade é uma mentira muito bem, né, formulada. E que ele critica muito, né? Por exemplo, até a filosofia de Platão e de Aristóteles. E Nietzsche ele tem um conceito muito mais da filosofia aristotélica, né? Dos estoicos, até mesmo de Heráclito também, né? Ele acredita que o mundo está aquilo que vem a ser, nada é, tudo transforma e tudo deixa de existir mediante esse processo de transformação. E que a verdade é apenas um ideal.